Boa noite, gente! Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Diretamente de Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Vamos começar. Thalita, muito obrigado pela tua participação. Tá? Muito obrigado por estar compartilhando um pouquinho dos seus insights. Eu tenho certeza que a sua palestra vai ser maravilhosa. Tá? Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada pelo convite. A sala é toda sua. Gente, eu estou vendo aqui, eu fiz todo um esquema tático aqui para poder ver os comentários com vocês, porque eu tenho muita aflição de estar aqui conversando, apresentando, fazendo, às vezes, as minhas piadinhas e não ter uma reação. É muito esquisito isso. Então, por favor, Joseph, Kilmer, Verônica, Karina, eu vi que a doutora Maíra Soliani está aqui só para me deixar mais nervosa. Doutor Ricardo, pessoas que eu sou fã incondicional. Fico muito grata e lisonjeada pela presença de vocês aqui para falar de um tema que eu amo. Amei que essa palestra da doutora Patrícia precedeu a palestra que eu vou apresentar agora, porque ela deu todos os elementos para reforçar os argumentos que eu vou usar aqui. Então, super bacana, combinou direitinho. E o tema da minha palestra é esse, né? O seu filho não tem dificuldades de aprendizado nem é preguiçoso, como turbinar o cérebro para o colégio, vestibulares e concursos, né? Vou tentar desfazer aí algumas injustiças que pequenas crianças, pequenos pimpantes sofrem e é desnecessário, né? Sem necessidade. Então eu vou me apresentar para vocês entenderem um pouquinho o porquê que eu estou falando de tudo isso. Vamos fazer a palestra andar, né, meu povo? Ih, gente, não tá andando, olha só. Agora foi. Bom, então vou mostrar para vocês um pouquinho da minha história, né? Para vocês verem aí na minha primeira foto de escola, eu muito feliz de estar indo na escola tirando fotinhos, né? Coisinha. Vocês queriam palestra fofa aí, ó, fofa de novo aí, a mini Thalitinha na escolinha. Depois passei pelo curso normal, né, do primário, ginásio na época, ensino médio. Depois eu estudei no Senai, e no Senai eu já comecei a ter esse contato com o ensino. Eu trabalhei como monitora lá no Senai. Depois eu fui para a faculdade de física, me formei em 2010 como professora de física, toda iludidinha, né? Olha só a foto, uma pessoa iludida essa aqui. Iludida com o quê? Achando que eu ia trabalhar só com os meninos do ensino médio. E aí, nas minhas primeiras experiências, eu lidei com meninos desde o 6º ano, ensinar física, né? Então, eu me formei lá, toda pseudo-capacitada para falar com meninos do ensino médio, e eu me deparei com o desafio de trabalhar com crianças, né? As escolas que eu trabalhei já separava ciências com física, biologia e química. E aí eu tive que fazer todo um processo de descoberta de como tornar esses raciocínios mais complexos em coisas lúdicas, né? Criava jogos, brincadeiras, ilustrações, para ajudar os meninos a alcançar os objetivos deles e os meus também como professora. Também participei de processos de preparação, né, dos alunos para Olimpíadas. Aqui tenho 2 ganhadores de medalhas de ouro de Olimpíadas de Física. Trabalhei num colégio em Brasília, muito focado em IME e ITA, então talvez esses tenham sido os alunos mais difíceis, né, de preparar, não só em relação ao conteúdo da física, mas essa preparação para esses tipos de prova, porque não basta você conhecer o conteúdo que você está ensinando, você também precisa entender como que essas provas funcionam. Em 2013, eu tive um sonho de oportunidade, que foi conhecer o Grande Colisor de Hadrons, né? Fui lá no CERN, na Suíça, junto com uma equipe de 30 outros professores de física do Brasil, que tiveram essa oportunidade de ir lá. E depois, essa
mocinha aqui que estudou na faculdade de Física, depois de passar por todas essas aventuras, se viu novamente nos bancos escolares. Quando eu fui para a Argentina, eu tive o prazer de estudar medicina, né? Uma experiência também super sensacional, né? Voltar para os bancos de sala de aula agora como aluna numa disciplina tão desafiadora que é a medicina, né? Linda e desafiadora. Então essa sou eu, Thalita Sandoval, professora de física formada pela Universidade de São Paulo, estudante de medicina em stand-by, né, com a minha matrícula trancada para um meu sonho de concluir um dia, Specialist Nutritionist and Fitness Trainer, né, são certificações que eu obtive aqui nos Estados Unidos para poder trabalhar, e sou mantenedora dos canais Metabolicamente. Estão todos convidados a conhecer os canais que vocês não conhecem. E hoje, nessa palestra, eu vou falar um pouquinho dessa parte mente do Metabolicamente, né? Que raramente eu falo no meu canal, mas chegou o momento, vamos falar sobre isso hoje. E aí muita gente fala assim, nossa, Thalita, mas você mudou de profissão, né? Como você mudou de profissão? E, na verdade, não. Esse conhecimento, né, essa coisa da alimentação, atividade física, só veio agregar. Hoje eu posso auxiliar muito melhor esses adolescentes e jovens adultos, né? Porque mesmo com as melhores estratégias de estudo, você não consegue ter o rendimento se falta essa base, se falta essa pavimentação, se a energia, se os recursos não estão presentes, né? E também, por outro lado, e aí entra onde a palestra da doutora Patrícia me ajuda demais com as minhas mentorandas, porque elas têm uma das maiores dificuldades, uma das dificuldades mais recorrentes das minhas clientes, é o fato de elas me procurarem porque querem emagrecer, mas tem lá em casa o filho ou o marido que são magros. Só que o que a gente esquece nesse momento é que 40% da população de peso normal, elas também têm síndrome metabólica. Então, poxa, o menino está lá com uma baita de uma dificuldade para estudar, está com os rendimentos péssimos, sono péssimo, tudo que está sempre cansado, está sempre desestimulado, né? Então, às vezes a mãe pensa assim, meu filho é magro, meu marido é magro, ele não pode comer do mesmo jeito que eu, ou ele não precisa comer do mesmo jeito que eu. E sabendo dos benefícios de uma dieta mais assertiva, mais condizente com a natureza humana, isso acaba fazendo com que a alimentação se torne a alimentação da família. E aí é muito mais fácil para a adesão dessa mulher que procura querer emagrecer, porque a família toda acompanha nessa alimentação, exatamente como a doutora Patrícia falou. Certo? Agora um spoiler aqui, um alerta, na verdade, um disclaimer. Sobre o que essa palestra não é. Essa palestra não é sobre permanecer concentrado por horas e horas e horas para entender, fazer uma leitura, um resumo, assistir uma videoaula. É sobre estudar mais em menos tempo. É ter mais rendimento. É poder ter mais tempo livre justamente para não estudar, mas continuar com um bom rendimento nas atividades que são propostas. E uma diferenciação que a gente precisa colocar aqui é a seguinte, que aprender é diferente de tirar nota. Na verdade, aprender é o processo que vai permitir que você tire nota, que você aprove no concurso, que você passe no vestibular. É sistematizar as informações de forma a usá-las com mais eficiência. Esses resultados vão ser apenas consequências. A gente viu a doutora Maíra, que está aqui presente, já vi comentário dela aqui, um exemplo disso, né? Entre raios e trovões, ela pôde falar magistralmente do assunto que ela domina, porque ela realmente aprendeu, né? Diferente daquela memorização superficial que às vezes a gente faz na véspera de prova, que dura ali para aquela prova, para você tirar uma nota, que às vezes até acontece de dar certo, mas não é um conhecimento que fica consolidado. Andressa, também te amo, Moremio.
E aí o aprendizado, aí alguém fala assim, poxa, né, mas isso você vai falar tudo isso, mas para você é fácil, você é uma pessoa que gosta de estudar, o Henrique é uma pessoa que gosta de estudar, mas, gente, todo mundo tem que alguma fase da vida atravessar por um processo, uma necessidade de uma prova, por exemplo, que você estuda aquilo que você não quer, que você não tem interesse. Então, mesmo pessoas que gostam de estudar também têm dificuldades para estudar, né? Então, o aprendizado, ele é uma coisa constante. A doutora Patrícia estava falando dos bebezinhos, né? Aprender a segurar os alimentos, a cor do alimento, tudo aquilo é um processo de aprendizado. Todas as fases da vida a gente está aprendendo alguma coisa. Quando a gente se muda de país, a gente tem que aprender a cultura. Quando a gente começa a frequentar um novo lugar, faz uma nova amizade, precisa entender como aquela amizade funciona, que tipo de brincadeira aquela pessoa aceita. Então, tudo isso é aprendizado. Bom, vou dividir essa palestra em duas partes. A primeira parte é como essa coisa mais fisiológica, onde o aprendizado acontece, o que é aprender fisiologicamente, quais são os combustíveis do cérebro, os pilares do cérebro turbinado, alimentação, exercício e sono. E a segunda parte vai ser uma parte mais voltada para as neurociências, né? Como atingir os 3 ingredientes do aprendizado, que é o foco, alerta e motivação, e as estratégias para otimizar esses pontos, certo? Bom, então nessa minha carreira aí, nessa minha história que eu contei para vocês, eu presenciei cenas muito tristes, né, de crianças e até pessoas adultas se autorrotulando. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado mesmo, eu tenho baixo desempenho escolar, sou preguiçoso, desinteressado, ou meu filho, não nasceu para isso, essa coisa de estudar não é para ele, viu? Ele não gosta de estudar, ou não tem jeito, olha o pai dele, puxou para o pai, não vai ser bom nunca em matemática, em física, ou em qualquer matéria da escola. Então, esses rótulos, eles podem acontecer por duas coisas. Uma, por desconhecimento, ignorância, ou porque é fácil, né? É confortável você acreditar que você tem essa condição e que ela é imutável, porque aí você não tem muito o que fazer, né? Você pode viver sua vida acreditando nisso e não precisando sair da sua zona de conforto para consertar. Então, vamos pensar no aprendizado como um processo entre o estado que você está agora e algum lugar onde você quer chegar. A gente sabe que isso é longo, esse caminho é longo, esse caminho demanda esforço, demanda uma intenção em andar por ele. É a natureza do caminho, ele é assim, é uma estrada de sol forte, que a gente vai ter que passar por aquilo, porque a gente tem que atravessar por determinada fase da nossa vida, certo? Mas aí, eu penso assim, será que esse caminho tá assim? Ele é difícil, ele é longo, mas tá livre, né? É só ir lá e percorrer esse caminho. Na real, será que esse caminho tá assim mesmo, bem pavimentadinho? Será que a gente tem dado ao cérebro as condições ótimas para que ele funcione? Ou durante a nossa trajetória, a gente tem encontrado coisas que atrapalham, obstáculos, barreiras? Será que a gente está fazendo certo as orientações erradas? Será que a gente não está fazendo coisa que é inútil? Né? A gente vê muitas às vezes até, como a doutora Patrícia falou, pais, avós, falta de estudar, tem que estar estudando pouco, tem que estudar mais, senta aí, para de sair com os amigos. Né? Muitas vezes, muitas pessoas se sentem tentadas a trocar o sono por estudo, convívio social, para poder estudar mais um pouquinho. Será que a gente não está cometendo o mesmo erro que a gente comete com alimentação, com atividade física, né? Nas nossas estratégias de estudo? Então, para a gente entender como que a gente aprende, a gente tem que olhar para essa pequena maravilha do universo. Algumas pessoas não é tão pequena assim, né? Que é o nosso cérebro, a central de informações do corpo humano, a sede do sistema nervoso central. Né? Como o cérebro é incrível, aquele emaranhado de fios conectando diferentes partes do nosso corpo.
esse órgão, né, que a gente carrega na nossa caixa craniana, ele é responsável pelo processamento de sinais externos, como visão, audição, tato, olfato, paladar. Ele recebe as mensagens por vias aferentes e por vias eferentes, né? A gente vem informação do nosso corpo, sai informação dele para o nosso corpo. Ele é responsável por vários processos voluntários e involuntários que são cruciais para a nossa sobrevivência, né? A regulação hormonal, regulação de temperatura, a propriocepção, que é essa capacidade de a gente entender que posição que cada parte do nosso corpo está, o equilíbrio, movimentos voluntários e involuntários, né? Os movimentos voluntários, se eu decido pegar o copo, meu cérebro consegue mandar meu braço fazer isso. Os involuntários, batimento cardíaco, a respiração, a regulação da temperatura e também a parte comportamental, né? As emoções, o humor, as tomadas de decisão e o grande diferencial do ser humano, que é essa capacidade da memória, criatividade, imaginação e cognição, né? A cognição é aí o grande cerne dessa palestra, que é a capacidade de aquisição de conhecimento, de discernir diferentes informações do mundo, do universo e tudo mais, assimilar esse conhecimento, perceber o universo ao nosso redor, né? Se a gente quer entender como a gente aprende, a gente precisa aprender um pouquinho a respeito do cérebro. Bom, aí está o neurônio, né? A principal unidade funcional do sistema nervoso. Nosso cérebro, a gente tem outras células, mas o neurônio é essa célula mais responsável pelas trocas de informação entre um neurônio e outro. Então, dentro do cérebro, a gente tem cerca de 86 bilhões de neurônios, e cada um desses neurônios trabalha em conjunto com outros neurônios, né? Cada um trabalha mais ou menos com outros milhares de neurônios vizinhos, através de pulsos elétricos, através de substâncias que a gente chama de neurotransmissores, e como um código de computador, dependendo do sinal que a gente recebe, a gente vai se comunicando, um neurônio se comunica com o outro, e essa comunicação gera um registro onde a gente vai formar imagens, lembranças, memórias, né? Então, eles podem enviar sinais inibitórios ou excitatórios, né? Como o código de computador, o código binário 01, e aí essas conexões elas vão se formando. Quando a gente observa alguma coisa e aprende alguma coisa sobre ela, essas conexões fazem um código, certo? Formam um código. Então, essas conexões de um conjunto de milhares de neurônios vai fazer com que a gente aprenda sobre aquilo. Só que na hora que a gente passa por uma situação, que a gente descobre uma maneira mais fácil de fazer aquilo, ou melhor de fazer aquilo, ou mais gostosa de fazer aquilo, o nosso cérebro refaz essas conexões e deixa elas mais eficientes, mais rápidas, certo? O cérebro é econômico, ele quer sempre fazer as coisas de forma mais rápida e mais eficiente. A esse processo de readequação, de conexão entre os neurônios, a gente chama de neuroplasticidade, que ela pode acontecer em decorrência da exposição às novas experiências, né, formando essa base da memória e da aprendizagem, como também com eventos traumáticos. Quando alguém passa por algum trauma, quando passa por um acidente, partes do cérebro têm capacidade de fazer atividades que não eram pertinentes a essa área do cérebro por essa habilidade da neuroplasticidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá. As regiões cerebrais que mais cresceram durante a evolução foi o lobo occipital, visão, lobo parietal, relacionado com a audição, o córtex pré-frontal, que está relacionado com as tomadas de decisões. Ora, essas regiões cerebrais, elas
tem tudo a ver com a nossa sobrevivência, nossa capacidade de criar maneiras de imaginar, de se comunicar, né, as línguas faladas, escritas, a invenção de ferramentas, estratégia de caça, tudo isso está influenciado pelo quê? Pela escassez dos recursos, né? Então, nessa fase aí, vamos pensar aqui, numa fase onde alimentos eram escassos, atividade física era obrigatória, senão você morria. Se você não fugir do bicho, você morre. Se você não correr para pegar o bicho, você morre de fome. O sono era regulado pela iluminação natural, né? Os ambientes não controlados, a gente era exposto às intempéries. Se nesse cenário o cérebro teve desenvolvimento dessas regiões tão importantes, né, para as nossas atividades, então a gente tem uma dica do que hoje é importante para nós, para que a gente tenha um funcionamento ótimo dessas áreas cerebrais, né? Então, como a gente viu no slide anterior, vai ter a ver com alimentação, né? E a alimentação ali também é o jejum, relacionado com aquela escassez, atividade física, sono, e cada uma dessas partes tem uns detalhes para a gente conversar, certo? Bora lá, então, para essa primeira parte aqui, alimentação e jejum. Eu dei uma espiada na palestra do André Burgos, ele deu uma detalhada bem legal sobre isso, então vou passar mais rápido para dar tempo da gente falar das coisas mais inéditas, né? A segunda parte, ela é bem mais diferente do que a gente costuma falar em termos de alimentação e atividade. Então, vamos lá. O cérebro, apesar dele representar apenas 2% da nossa massa corporal total, ele é responsável pelo consumo de 20% do total de energia diária. E essa energia vem dos dois elementos que podem ultrapassar a barreira hematocefálica, que é uma barreira que tem no nosso cérebro, que ele é seletiva, só deixa passar aquilo que é extremamente essencial para o cérebro, certo? Quem passa aí? Glicose e corpos cetônicos, tanto em pessoas cetoadaptadas como não cetoadaptadas. Só que a glicólise, como a gente vive num universo onde quase 100% das pessoas, né, a maioria das pessoas, vive dependente da glicólise, é um queimador de açúcar, a gente tem essa ideia de que sem glicose o cérebro vai entrar em colapso, certo? Mas o cérebro é flex. Funcionam dois tipos de combustíveis, tá bom? E dessa ideia é que decorre esse tipo de orientação aqui, que você pode ver num site sobre nutrição, dando orientações para os jovens fazerem provas como do Enem, IME, ITA, FUVEST, etc., né? Bolachinhas, suquinhos, etc. Quem nunca recebeu esse tipo de informação? Quem aqui, assim como eu, não levava esse kit para as provas, né? Eu levava sneaker, charge, né? Suquinho. Por quê? Por causa dessa ideia do cérebro que está... o cérebro é um órgão que depende de glicose para funcionar, então dá um monte de glicose para que não falte energia para ele, né? Para quem roda no açúcar, essa ideia está até certa, ela vai passar mal mesmo se ela não comer essa quantidade de açúcar, né? Só que o que a gente vê é que nas pessoas que comem muito pouco carboidrato, ou virtualmente nenhum carboidrato, né, que são as pessoas cetoadaptadas ou os carnívoros, o cérebro ele tem uma capacidade adaptativa de usar as cetonas, os corpos cetônicos, para atender a maior parte das suas necessidades energéticas, né? Então, a gente tem aí o que acontece. O cérebro realmente requer glicose, mas essa glicose não precisa vir necessariamente da sua alimentação. Então, a gente tem aí o fígado. Opa, a gente tem aqui o fígado, e ele vai poder usar o glicerol dos triglicerídeos, né, para fazer, ou pode usar também o piruvato e lactato, que são
subprodutos aí, são produtos da glicólise também, e pode usar aminoácidos, outro produto que ele pode usar, os aminoácidos glicogênicos, para fazer a gliconeogênese e produzir glicose, tá? O fígado, quando faz isso, ele fabrica cerca de 200 gramas de glicose por dia. E olha só, é bem mais do que a necessidade que o cérebro precisa por dia, certo? A outra coisa é que a pessoa que não usa, não tem essa sobra de glicose no corpo, o corpo começa a usar a parte dos ácidos graxos livres, né, dos triglicerídeos, para fazer corpos cetônicos através da beta-oxidação, certo? Ele produz os corpos cetônicos, e os corpos cetônicos também servem como combustível para o cérebro. A verdade é, e existe evidência científica para mostrar isso, que 70% da energia, quando a pessoa é cetoadaptada, ela vai usar 70% da energia consumida pelo cérebro proveniente dos corpos cetônicos. Então, ela tem disponibilidade por gliconeogênese, mas o cérebro não quer. Isso é uma indicação de preferência, que o cérebro prefere usar os corpos cetônicos ao invés da glicose, tá? Isso tem sentido evolutivo, porque a gente não, como a gente viu, a gente não tinha disponibilidade, né? A gente vivia em escassez de alimentos, o que mais se comia era mesmo uma alimentação cetogênica baseada em proteínas e gorduras, e a gente vê com isso que comer carboidrato é uma questão de opção quando se trata do cérebro e não é uma questão de necessidade, certo? Isso é tanto verdade que, olha só, em 2005, um livro-texto do Conselho de Alimentação e Nutrição dos Estados Unidos escreveu essa frase aqui, ó, que o limite inferior de carboidratos na dieta é compatível com a vida, aparentemente é zero, desde que sejam consumidas quantidades adequadas de proteínas e gorduras. Ai, meu Deus do céu, o doutor Marcelo Cardoso está aqui, gente. Ai, que... Meu Deus. Vamos lá. Segue o fluxo. Doutor Marcelo, boa noite. Mas qual que é a vantagem disso na vida, né? No nosso dia a dia? Por que eu vou preferir usar os corpos cetônicos e não a glicose como fonte primordial de energia para o meu cérebro? Eu gosto muito de fazer a comparação da forma de produção de energia do corpo com hidrelétricas e com termoelétricas, né? Isso, inclusive, era uma coisa que eu usava muito com os meus alunos de física do sexto ano. Então, as duas formas são possíveis de você criar energia. Só que quando você usa a hidrelétrica, você tem um grande reservatório, muito similar ao reservatório de gordura que a gente tem no nosso corpo, inclusive pessoas magras, certo? Isso faz com que essa energia seja mais disponível constantemente, é uma energia mais estável. Enquanto nas termoelétricas, a gente tem a capacidade de estoque reduzida. Então, como que uma termoelétrica faz? Chega o carvão, queima o carvão para produzir eletricidade, já precisa chegar mais de fora. A gente não tem um grande estoque de carvão. A mesma coisa com a glicose. Então, eu queimo glicose para produzir energia para as minhas atividades, logo eu preciso novamente dessa reposição do meu estoque, certo? A outra coisa é que sempre que a gente produz alguma coisa, isso é um conceito até da entropia, né? Sempre que a gente cria alguma coisa de forma organizada, a gente cria desorganização, a gente vai criar resíduos. Ambas formas de energia criam resíduos. Mas a forma de energia, de produção de energia por corpos cetônicos, ela é bem mais limpa. A gente tem muito menos produção de radicais livres, ROS, né? Tem menos estresse oxidativo e etc. Muito similar também com o que a gente tem com a comparação entre a produção de energia por hidrelétricas e por termoelétricas, certo? E no dia a dia, qual que é a vantagem disso daí?
é que a gente tem que parar menos vezes para encher o tanque, né? A gente tem menos episódios de fome, porque a energia é mais estável, o estoque é constante, não precisa parar tantas vezes para fazer comida, para comer, para digerir, né? Esse universo, essa forma de produção mais limpa faz com que a gente tenha mais foco, concentração, mais clareza mental, então a gente consegue atingir um conteúdo muito maior de estudo em muito menos tempo. A gente vai sobrar, então, para a gente tempo livre para consolidar o aprendizado, a gente vai ter tempo para ter envolvimento social, entretenimento, descanso consciente, o descanso do sono, certo? Então, tudo isso afeta no nosso dia a dia, na nossa forma de estudar, o estudo acaba ficando mais leve, mais gostoso. E tem também uma outra coisa que, especialmente o beta-hidroxibutirato, que é um dos corpos cetônicos, ele aumenta a síntese do BNDF, não é o nome de um banco, tá, gente? O BNDF é o Brain Derived Neurotrophic Factor, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, e é uma proteína que tem um papel preponderante na memória e no aprendizado. Ele aumenta o número de mitocôndrias nos terminais pré-sinápticos. Vamos lembrar que mitocôndria são as nossas centrais de produção de energia, né? Então, o nosso cérebro nossos neurônios ficam mais turbinados, com mais capacidade de gerar energia. Aumenta a resistência dos neurônios ao estresse metabólico, ao próprio funcionamento do cérebro vai deixando esses resíduos e que podem atacar, né, a própria célula, e esse BNDF dá uma segurada nesse processo, certo? E também demonstra nos estudos efeitos benéficos em relação à neuroplasticidade, que é aquele processo que eu falei lá no comecinho, de refazer conexões para que elas fiquem mais rápidas e mais eficientes. Certo, gente? E aí vou falar rapidamente sobre atividade física para ir para a segunda parte. A gente tem muito essa coisa assim, tem que fazer alguma atividade física para ter um hobby, para relaxar, para espairar a cabeça. Mas os estudos mostram que a atividade física ela tem influência direta nos sistemas de atenção, aprendizado e memória. A gente viu os corpos cetônicos influenciando no BNDF, mas a atividade física também faz isso, né? O BNDF, a neurotrofina, é um fator de crescimento, né? Como se fosse o hormônio do crescimento, só que voltado para os neurônios. Mas também na IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, né? Que tem um papel importantíssimo no crescimento das crianças e no anabolismo de adultos. O FGF2, que é um fator de crescimento de fibroblasto, né, que está mais relacionado com o crescimento celular, o reparo dos tecidos, e o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, que aumenta a permeabilidade vascular, certo? Todas essas alterações moleculares fazem com que ocorra alterações a nível celular também. Então, a gente ganha mais plasticidade sináptica, olha aí a aprendizagem de novo, a neurogênese, que é a capacidade da gente criar novos neurônios, que até então se acreditava que era praticamente impossível, e a angiogênese, que é um processo fisiológico que outros vasos sanguíneos vão se formando a partir de vasos pré-existentes. Todo esse conjunto de coisas aqui tem uma influência direta, são influenciados diretamente pelo exercício, certo? E aí fizeram um teste muito legal nesse mesmo estudo que eu estou mostrando aqui para vocês, que eles fizeram com vários grupos, eu peguei esse gráfico só como exemplo, né? Eles pegaram grupos diferentes, e colocaram para uma intervenção de atividade física de 2 a 12 semanas. Esse gráfico aí foram mulheres jovens que fizeram uma intervenção de 10 semanas. E aí o que eles fizeram foi colocar essas mulheres para fazer testes cognitivos, né? Por exemplo, esse digit symbol é você associar um símbolo a uma letra, e aí você tem que criar uma frase usando símbolos, né?
ou o trail making, que tem vários números e a velocidade com que você encontra os números para fazer um caminho, são todos testes cognitivos. Então, as pessoas fizeram esses testes cognitivos antes da atividade física, fizeram atividade física por 10 semanas e depois repetiram esses testes. E aí você vê que em todos os testes, ó, em pretinho, é antes do exercício, antes de passar essas 10 semanas. Em pretinho, todas as barrinhas pretinhas, ó, elas são menores do que as barrinhas brancas, mostrando que a capacidade cognitiva dessas mulheres jovens aumentou depois de apenas 10 semanas de atividade física. Muito bacana, né? E aí o sono eu vou falar também na segunda parte, então aqui é só uma passada breve. É triste de ver como a questão do sono ela é negligenciada, não só com relação à atividade cognitiva, como a emagrecimento, a comportamento, a depressão, a tudo, né? Então, se a gente fosse falar de todas as evidências da importância do sono aqui, a gente teria cursos de vários dias. Durante o sono, a gente tem, à medida que a gente vai usando durante o dia os nossos neurônios, esses circuitos vão se desgastando, eles vão se cansando, eles vão criando esse estresse oxidativo, radicais livres, etc. Então, durante o sono, a gente tem a restauração desses circuitos desgastados, a consolidação de memórias, a gente garante a capacidade de concentração para o próximo dia, já vou falar sobre alerta, aumenta a capacidade, quando a gente dorme bem, a gente fica mais capaz de evitar impulsividade, compulsão, desmotivação. Então, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, ou pelo menos deveríamos. E a importância do sono na aprendizagem é que uma noite mal dormida, ela pode afetar a consolidação de memória em 40%. Imagina você passar um dia aprendendo coisas novas, aí você tem uma noite mal dormida e 40% do que você aprendeu, disappeared, né? Enquanto a gente dorme, a gente tem essa impressão de que nada está acontecendo. Desliguei. Mas o cérebro está super ativo. Então, a gente tem os estágios do sono, né? Tem um estágio do sono aqui, que é o estágio 3, que é de sono super profundo, e inclusive a gente costuma confundir, né, o sono REM com o sono não REM, estágio 3, que é o mais profundo. Nesse estágio aqui, ó, é quase igual, é bem próximo em nível de atividade cerebral do estado acordado, né? Tá acontecendo um monte de coisa, é aqui que a gente sonha, que a gente dá que a gente está mais próximo, é fácil de acordar aqui, justamente porque a atividade cerebral está muito grande. Aqui, no sono profundo, é onde a gente tem um sono restaurador, onde o corpo ele vai... como que fala quando vai... Não é release, como que é em português? Esqueci o nome em português. Mas ele vai liberar os hormônios do crescimento, ele vai fazer uma faxina cerebral, ele vai atualizar o aprendizado, deixar o que presta, deixar o que não presta. E um sono de qualidade tem que passar por entre 4, idealmente mais do que 5 ciclos. Esses 5 ciclos de ir para o sono profundo, ir mais leve, voltar para o profundo, voltar, dar uma ligeira acordadinha, que às vezes a gente nem lembra, volta profundo de novo e etc. Bom, cada ciclo desse tem mais ou menos 1h30. Então, vamos contar. 1h30, mais 1h30, 3, mais 1h30, 4h30, mais 1h30, 6. Né? Para 5, 7h30 aí. Então, pelo menos, a gente tem que acertar a nossa vida para dormir pelo menos 6h30, 7 a 9. Isso eu vou falar, é mais difícil ajudar as minhas clientes a arrumar o sono do que arrumar a alimentação. Infelizmente. E muita gente tem a ideia de que dorme 5, 6 horas por dia e fica muito bem. Só que tem esse estudo aqui, ele mostra, eles fizeram as pessoas passarem por testes também, e eles esse teste mostrou que as pessoas, quando dormem 6 horas por dia, elas falham naqueles testes cognitivos, né? Eles, nesse teste, eles colocaram uma equivalência de que a cada 10 dias seguidos, dormindo apenas 6 horas, e olha, 6 horas não é nem tão menos assim do mínimo recomendado de 7 horas.
equivale a uma noite inteira sem dormir, em termos de déficit de atenção. E também interfere na capacidade das pessoas perceberem isso. Muitas pessoas que alegam que o sono não afeta, diziam, não afeta. Né? Quanto menos elas dormiam, mais elas achavam que o sono não afetava. E estava afetando, sim, a capacidade cognitiva delas. Então, essa foi a primeira parte, número 1, né? Mostrando os elementos que o cérebro precisa para passar por aquela estrada de uma maneira mais tranquila. Então, a gente só consegue resolver um problema se a gente identifica qual que ele é, né? Então, a gente já identificou aí alguns dos obstáculos. É um combustível de baixa qualidade para o corpo e para o cérebro, um sono de baixa qualidade que impede que a gente faça os processos que só durante o sono acontece, e o sedentarismo, né? Bom, e agora a gente vai para a parte 2, que é uma parte mais da neurociências, que é a receita do aprendizado, né? Para aprender, a gente precisa desses 3 elementos: foco, alerta e motivação. Você pode ter a melhor estratégia de estudo do planeta Terra. Se lhe faltar foco, motivação e alerta, se faltar só um desses, você já não consegue aprender. Beleza, pessoal? Tudo bem pela primeira parte aí? Estão todos vivos? Então, vamos lá. Foco. O foco é uma capacidade que o cérebro tem de olhar para o seu objeto de estudo e ignorar todo o resto. A gente tem uma capacidade limitada de fazer isso, mas só quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue aprender, a gente consegue observar aquele objeto de estudo, fazer as conexões nos nossos neurônios e aprender. Só que uma coisa é a codificação, essa formação na memória, formar esses códigos nos nossos neurônios. A outra coisa é consolidar, é deixar ele fixo lá. É o que a gente testemunhou na live da doutora Maíra. Está consolidado. Pode acontecer o que for no universo, que aquele conhecimento dela está consolidado aqui, certo? Para ela consolidar na história da vida dela, ela teve que alternar esses momentos de codificação e consolidação. Codificação e consolidação. Super focado, relaxado. Estão todos focados aí, né, doutor Ricardo? Isso aí, é assim que eu gosto. E aí, uma estratégia para você garantir o foco é estudar em blocos. Vocês já devem ter ouvido, né, alguns de vocês, não sei, depende da idade aí, depende de que prova está tendo que fazer, ter ouvido falar do Pomodoro, né, que é uma maneira de você estudar em blocos. Não precisa ser os mesmos tempos do Pomodoro, eu já vou falar isso. Então, esse estudo em blocos, você vai programar um tempo de estudo e programar tempos de pausa. Por quê? Porque a capacidade da gente se focar é limitada, né? Depende muito da idade da pessoa e mesmo da cognição dessa pessoa. Esse tempo pode variar de 1 hora a 1h30. Você tem que se autoavaliar. Quanto maior a complexidade do objeto que você está estudando, menos tempo vai durar esse foco, né? Então, quanto mais difícil for o que você está estudando, você vai estudar por menos tempo, né? Isso é muito pessoal, né? Quando eu estava na medicina, eu já conhecia isso daqui, né? Porque eu já trabalhava há muito tempo preparando alunos para isso. E eu percebi, para mim, fazer o tempo do Pomodoro, que é 20, 25 minutos, não funcionava muito bem. Eu preferia fazer períodos mais longos, porque eu demorava para engrenar no foco, né? E aí, as minhas pausas, eu deixava um colchãozinho de yoga no chão e fazia alongamento fazia, né, stretching. Isso é muito importante para o processo de restaurar esses circuitos que a gente está criando, essas memórias quando a gente está estudando, as memórias enquanto eu estava lá fazendo stretching, me distraindo, tinha lapsos da memória do que eu tinha acabado de ler, do que eu tinha acabado de anotar, isso a gente chama de eco, né? Vem aquelas frases de novo, eu relaciono com outra coisa que eu tinha estudado em outro dia. Esses processos de consolidação são ativados. E quando a gente se propõe a nós mesmos
a ter um tempo focado, a gente faz só aquilo e esquece todo o resto. É curto, você fala, eu vou ficar aqui meia hora, 40 minutos, eu não preciso ficar ansioso com todas as outras coisas para fazer, porque eu vou parar e vou fazer outra coisa, certo? Isso é o mindfulness, é estar com a mente completamente dedicada ou ao que você está estudando, ou ao seu próprio descanso, né? Muita gente comete um erro de fazer assim, tô cansada de ficar sentada, vou deixar a videoaula rolando enquanto meu olho está fechado e eu estou deitado. Isso não é legal, porque você não está se dedicando 100% ao seu descanso. Eliminar os distratores. Então, você está usando o computador, tira a notificação de calendário, tira a notificação de Instagram, Facebook, Orkut. Orkut eu revelei minha idade, né, meu povo? Aplicativos como Planti, Brain Focus, são aplicativos que usam essa... legal. Eu gosto do Planti porque ele coloca um outro ingrediente aí, que é a motivação. Ele te dá pontos. E se o celular está do lado e você está aqui estudando, você fala, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram, ele te penaliza. Ele te dá uma penalidade ali, ele para de contar, e aí você, caramba, eu olhei o Instagram de novo. Então você deixa ali no cantinho, Orkut, Henrique, você deixa ele ali no cantinho, ele vai contar, ele vai avisar, tempo de break, tempo de estudar, e ele vai te monitorando essa... Inclusive, toda essa apresentação foi feita com o Planti, tá, meu povo? Segundo ingrediente para o aprendizado, estamos chegando ao fim, hein? Otimização do estado de alerta, né? A gente precisa do alerta, a gente precisa estar acordado, desperto, para a gente poder fazer para a gente poder estudar e entender o nosso objeto de estudo. Um deles a gente já falou na parte anterior, que é o sono, eu vou falar mais ainda com relação à luz. A gente precisa ter regularidade também, né? Tentar ir dormir e acordar mais ou menos da mesma hora, qualidade desse sono, né? Dormir num ambiente agradável, bem escurinho, com temperatura agradável, limpo, organizado. E a gente relaciona alerta muito com café. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui toma café para acordar de manhã? E eu vou falar também de uma parte muito legal, que é a luz. Vamos lá? Café. Gente, café aumenta o grau de alerta. Café aumenta o grau de alerta! Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, porque você precisa de alerta para estudar, mas você precisa sair do estado de alerta para dormir, certo? Então, a gente pode usar café, deve usar café se gosta, né? É ótimo, porque o que ele faz? Ao longo do dia, à medida que a gente usa as nossas células para produzir energia, a gente vai produzindo, acumulando adenosina, né? Lembra? Adenosina, trifosfato, a nossa moeda energética, né, para realizar as atividades. Quando a gente usa adenosina, trifosfato, sobra adenosina e ela vai empilhando ali, vai acumulando, certo? Essa adenosina, o fato dela ir empilhando, ela é um sinal para o corpo que em algum momento você vai ficar cansada, porque você fez muitas atividades e precisa dormir, certo? Ela interage com esses receptores específicos que inibem a atividade neural e causa sono, certo? Como que a cafeína atua aí? Ela vai lá e ocupa esses receptores, não deixa a adenosina ir lá e grudar nesses receptores, certo? Elimina, então, esse efeito de diminuir a atividade cerebral e de dar sono. Estão acompanhando aqui o raciocínio? Estão acompanhando? Então, vai! Só que acontece, a cafeína, ela tem um tempo de meia-vida de 5 a 7 horas. O que é meia-vida? O tempo que o corpo leva para eliminar metade da cafeína que você consumiu. Quando a cafeína... Então, vamos supor que você consumiu café às 3 da tarde, às 5 ou 5 horas depois, ou seja, 3 da tarde, mais 5 às 8 da noite, você ainda vai ter metade da cafeína circulando no seu corpo, certo? Aí, quando a cafeína é eliminada, a adenosina volta a ocupar os receptores, baixa atividade neural, você tem o sono. Só que durante a noite era para o cérebro limpar essa adenosina
para acabar com essa sinal de sono e você acordar desperto. Só que não dá tempo disso acontecer porque você estava cheio de cafeína. E aí você acorda letárgico, sonolento e etc. E aí o que você faz? Toma café, porque você já sacou que o café ele vai impedir o funcionamento da adenosina, certo? Isso se torna um ciclo vicioso que você nunca consegue descansar dele. Então, café é legal para aumentar o alerta, só que toma cuidado com a hora e toma cuidado com a quantidade, beleza? Exposição da luz. Os nossos olhos, eles têm células especializadas em detectar presença ou não de luz, independente da questão da imagem. A gente não está entendendo qual é a formação da imagem, mas tem ali aquelas células captando essa informação. Informação de que é dia, de que é noite, mais ou menos meio-dia, começo da tarde, fim da noite, certo? A gente tem um comportamento completamente afetado pela ação da luz. Então, tem aí esse gráficozinho aí, que ele vai mostrar essa linha vermelha, que é uma linha que simboliza o cortisol. Olha como ele é mais alto no começo da manhã, próximo às 6 da manhã até às 9 da manhã. Aí ele, ao longo do dia, vai diminuindo. A melatonina é bem baixinha, mais ou menos constante. E aí, à medida, quando o sol se põe, a melatonina aumenta, tá? Esse gráfico ele é positivo aqui para baixo. É meio esquisito, mas é isso, ele é positivo. Então, a melatonina chega num pico, aí a melatonina vai diminuindo e aí começa a dar o sinal para o seu corpo de que é hora de acordar. Você acorda e esse ciclo se repete, certo? O que acontece? A luz natural, ela tem um espectro, né? Luz são ondas eletromagnéticas, as ondas têm frequências, cada frequência representa uma cor. As fontes de luz, elas têm como digitais, identidades. Elas têm características dessa emissão dessas ondas eletromagnéticas, dessas cores. Qual cor é mais intensa, qual cor é menos intensa e assim por diante, certo? Por causa da posição do Sol durante o dia, né, a luz do Sol no meio-dia, ela atravessa uma camada de atmosfera, um caminho mais curto, tem menos espalhamento. Então, a gente tem um espectro de luz mais distribuído. Tem bastante luz azul, olha a luz azul aí, certo? No final da tarde, no início da manhã, a luz do sol atravessa a atmosfera mais ou menos assim na horizontal. Isso daqui é um exagero a foto, tá, gente? Só para ficar claro. E aí a gente tem, por causa, né, do processo de refração, que vocês devem ter estudado com alguma professora de física lá no ensino médio, as luzes que mais vem na direção da gente na superfície da Terra é a luz vermelha, certo? E vem menos a luz verde e a luz azul. Beleza até aqui? Aí, o que acontece com as luzes artificiais? Né? Lembra que a luz branca, a luz que a gente consegue identificar as cores, é uma mistura de todas as cores ou a mistura das cores primárias, certo? A luz fluorescente da lâmpada, da tela do computador, de muitos celulares, é a RGB, Red, Green e Blue. Com a combinação dessas três cores, a gente faz todas as cores, certo? Lâmpada de LED também tem um pico super alto na faixa do azul. A lâmpada incandescente, como ela é como se fosse uma lâmpada, né, um filamento pegando fogo, ela é uma luz mais natural, ela tem todas as faixas do espectro, mas a da luz azul também é mais baixinho. O que acontece é que a gente vai ter esse processo aqui atrapalhado, né? O que fala para o nosso corpo que é para ele produzir bastante cortisol ou bastante melatonina é esse código que a luz natural entrega. E quando a gente está na luz artificial, a luz artificial está dando uma frequência que ela não é normal do entardecer ou da noite, que é a luz azul, certo? Então é por isso que a gente tem que evitar as luzes artificiais. Se fosse natural, também atrapalha. A gente experimenta isso no jet lag, quando a gente viaja para um lugar onde a gente tem luz no horário que a gente estaria habituado a dormir, a gente sente essa diferença também, tá? Então não é que a luz é artificial e por isso ela é maléfica, é porque não é natural ter essa frequência de luz azul no período que é noturno. A presença da luz azul indica para o nosso cérebro dia, meio-dia, não é hora para dormir.
É por isso que a luz artificial atrapalha o nosso sono, certo? Então, a gente precisa evitar as luzes artificiais. Então, o ideal é a gente baixar a luz, usar luzes incandescentes. Tem pessoas que usam também luzes vermelhas, né? Mas a verdade é que de noite não é para ter luz. Então, dormir mais cedo, deixar as luzes mais baixinhas, isso vai ajudar muito a gente a ter um sono cumprindo aqueles ciclos lá que eu mostrei naquele slide, certo? E por que luz natural? Por que eu não posso comprar uma luz que tenha um espectro parecido com a luz do sol? A luz natural, ela tem muito mais força, muito mais intensidade por metro quadrado, que a gente mede com lux, né? Pra vocês terem uma ideia, a iluminação de rua, que é uma iluminação super forte, da ordem de 6 a 12 lux. E a luz de exterior, não precisa nem ser a luz direta do sol, já vai de 100 para 20 mil lux. Então, a força dessa luz é muito mais intensa. Por último, para terminar, prometo, Henrique, a gente está com tempo? Eu comecei um pouquinho depois, né? Vou terminar em 5 minutos. O terceiro ingrediente, que é a motivação, né? É estudar um negócio complicado, porque muitas vezes a gente não está fazendo alguma coisa que é algo que a gente tem vontade de aprender, porque a gente tem obrigação, vai passar no vestibular, vai né? Então, a motivação, na verdade, ela é um estado de... desculpa, eu coloquei lá no título, né? O seu filho não é preguiçoso. A preguiça, ela é um estado de desmotivação. O doutor Adolfo falou brilhantemente aqui na palestra, copiei aqui, ó, depois vocês assistem. Tudo isso daqui tem tudo a ver com a palestra do doutor Adolfo. Assistam a palestra do doutor Adolfo. Atividade que não estimula a dopamina, que é um neurotransmissor dessa proatividade de sentar, ir lá e fazer, essa agressividade de... Não uma agressividade no sentido de ir lá e dar porrada, a agressividade de ir lá e eu quero tirar 10, eu quero tirar bônus, 11, né? A iniciativa de estudar alguma coisa está muito relacionada com a dopamina. E a dopamina, ela não vai ser estimulada se a atividade requerer um esforço muito grande, o doutor Adolfo também falou disso, ou se a recompensa está muito distante. Aí vai ser diferente para adulto e para criança. A criança vai ter mais dificuldade com essa coisa da recompensa distante, né? Porque o adulto, ele está estudando para um concurso público, que ele sabe que o salário vai ser bom, que o trabalho vai ser tranquilo, que ele vai se tornar um cara mais atraente e que vai poder conquistar mais mulheres, certo? No adulto, essa coisa já é mais clara. Na criança, a gente não... Como que você vai falar para ela, olha, você precisa estudar porque um dia você vai fazer vestibular, né? Ou o próprio adolescente também não tem a mesma noção da gravidade daquilo que ele está fazendo ali, certo? E também pode ser uma questão de desregulação metabólica, que o doutor Adolfo falou, né? Às vezes esses neurotransmissores não estão acontecendo porque o metabolismo da pessoa está arrebentado e tem a ver com a parte de alimentação também, certo? Bom, o que acontece? Quando a gente tem um tipo de coisa que a gente tem que fazer que não é naturalmente atraente, né, que não dispara a nossa dopamina, que é difícil, a recompensa está muito longe, a gente tem que criar falsas realidades para o cérebro, a gente tem que trapacear positivamente o cérebro nesse sentido, certo? Então, eu vou dar algumas dicas para trapacear o cérebro. Primeiro, criar um clique automático, né? Uma coisa é vamos supor o celular. Ele desperta, faz... Você fala, chegou uma mensagem. Esse é o clique, certo? Ele vai te fazer ir lá olhar porque existe uma promessa, uma possibilidade de que o que tem ali é bom. Ele vai te criar o desejo de ir lá ver o celular. Aí você vai agir, fazer a ação, que é ver a mensagem no celular, e vai receber a recompensa. Um coraçãozinho, um joinha, uma mensagem do Henrique, certo? Muito bem. Estudo não é esse celular, ele não vai fazer clique na sua frente. Então, o que a gente vai fazer? Criar esses cliques. Como? Estabelecer uma hora e um lugar. Eu vou estudar às 14h no escritório do quarto. Por quê? Não depende da minha vontade, é o horário. Ponto.
Pendurar um calendário de provas. Na hora que você bater o olho, você fala, ai, preciso estudar, porque eu vou ter prova. Projetar o ambiente. Eu estou passando pela casa, eu falo, tenho que estudar, olha meu ambiente ali me esperando para estudar. Ter um plano de estudo, por pior que ele seja, tenha um plano de estudo. Por quê? Porque você não vai ter aquele tempo de, ai meu Deus, não sei o que fazer, estudo português, estudo matemática. Se você tem um plano de estudo, mesmo que ele seja péssimo, ele é um ponto de partida, né? Com o tempo você vai melhorando esse plano de estudo ou você contrata uma pessoa para te ajudar a fazer um plano de estudo. Torne atraente. Conecte, por exemplo, o estudo, que é uma coisa que tem que ser feita, com uma coisa que você quer fazer. Então, a cada 30 minutos de estudo, eu vou ter direito a 30 minutos de videogame, né? Isso vai criar para o cérebro uma atratividade que o estudo não tem, você vai criar com alguma coisa que tem. Buscar uma cultura, isso a doutora Patrícia falou também, buscar uma cultura onde esse comportamento é valorizado. Então, mamães, papais, titios, se você quer que seu filho goste de estudar, estude. Tenha hábitos de estudo, leitura e etc. Né? Se ele está numa casa que a briga entre colocar no Big Brother ou colocar no videogame, é muito difícil que você crie do nada essa habilidade do menino estudar. E se você está num ambiente onde esse comportamento é valorizado, você começa a ter o instinto de ir estudar, porque você sabe que as pessoas depois vão lá te elogiar, vão falar, olha, como você é inteligente, como você é esperto, etc. Ter parceiros de revisão ativa, alguém para te tomar a matéria, aí você sabe, putz, eu tenho que estudar porque o Augusto, o Henrique vai me fazer perguntas, eu não quero fazer feio. Então, ter parceiros de revisão ativa também ajuda demais. Torne fácil, crie programas, períodos curtos, que era aquilo que a gente estava falando sobre foco. Uma coisa é você falar, eu tenho que estudar durante 5 horas, outra coisa é você falar, eu tenho que estudar durante 15 minutos. Percebe a diferença? Melhor que sejam períodos curtos e consistentes do que aquele período gigante na véspera da prova. Isso acontece com a atividade física e alimentação também, né? Tire de vícios distratores, brinquedos, celular, televisão. Tenha à mão todos os recursos necessários. Torne satisfatório, se premie, né? Combine com você mesmo que se você cumprir aquele plano de estudo, você vai num show que é caro, mas você vai se dar isso como presente. Use recursos de gamificação, como o Duolingo, né? Que vai te dando moedinhas, vai te dando prêmios, ou o Kahoot. A doutora Gabi Furlim está aqui, ela participou do Game Night, que eu fiz um Kahoot, que é um jogo de perguntas e respostas. Muito legal, porque isso te anima, você vai ganhar prêmios, né? Eu fiz justamente de propósito, porque eu sabia que o interesse das pessoas pelo assunto ia ser bem maior se eu oferecesse prêmios para ela. Crie desafios, né? Você vencer desafios, você fala assim, eu vou estudar por 20 dias seguidos, e aí se eu falhar um dia, eu vou ter que voltar do começo. Isso tudo são coisas que vão te dando pequenos prêmios que te animam a estudar, né? Então, por si, o estudo não é uma coisa que vai dar uma recompensa satisfatória. E os pais estão numa vantagem enorme com relação a isso, né? A boa notícia para os pais é que o elogio é naturalmente satisfatório, é um baita prêmio para as crianças. Os pais estão na posição perfeita para oferecer a melhor recompensa para ela, que é um beijo, um abraço, eu estou muito orgulhoso de você, você é o cara. Toda criança gosta de ser elogiada pelos pais pelo trabalho bem feito. Então, acaba com aquela história do você não fez mais que obrigação. Isso é péssimo, isso acaba com a motivação do seu filho. E aí você pensa assim, ai, Thalita, que chato ter hora para estudar, hora para dormir, hora para tomar café. Isso não vai acabar com a minha liberdade? Gente, hábito não restringe liberdade, na verdade, ele cria liberdade. Se você estudar menos, pouquinho todos os dias, vai sobrar tempo para você fazer outras coisas, né? Geralmente, quem não controla hábito, geralmente é a pessoa que tem menos liberdade, né? Se você está sendo forçado a gastar tempo decidindo que matéria você vai estudar, que hora você vai estudar, eu estou esperando vir motivação do além para eu estudar, sobra menos tempo para você ser livre, para você pensar, para você ser criativo, para você ser proativo, certo? Quando a gente tem a coisa sistematizada, a gente usa menos tempo e aprende mais.
Então, eu quero finalizar com essa figurinha aqui, que ilustra justamente isso, né? A gente tem que atravessar um caminho, existe um nó no caminho e você pode escolher entre passar pelo meio do nó, num caminho de atrito, ou dar a volta pelo outro lado e chegar do mesmo jeito do outro lado, só que tendo passado por um processo muito menos traumático, muito menos chato. Vou deixar um convite aqui para vocês, que é o meu grupo no Telegram, do Metabolicamente. A gente está fazendo a leitura do Hábitos Atômicos, que fala muito disso, de colocar em prática hábitos que a gente não tem, né? E de deixar hábitos ruins que a gente tem. Então, estão todos convidados para ir lá fazer a leitura junto comigo. Eu leio o capítulo e entrego aqui no Telegram um resuminho do capítulo. A gente discute, está super gostoso, está super legal. Várias pessoas, a Joelma está aqui, a Verônica está aqui, ela participa desse grupo. No PDF, vocês podem encontrar o link para entrar nesse grupo, ou me pedir no privado em qualquer um dos meus canais, e deixar a frase do Francis Bacon, que é: o conhecimento em si é um poder. Até me arrepiei. Portanto, não tem nada mais rebelde do que você aprender. Seguimos a nossa rebelião. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa horinha aqui. Espero que ajude vocês muito em todos os projetos da vida de vocês. Quando eu disse que você ia arrasar, você não acreditou em mim, né? Moleque, será, palestra... Eu não sei, deixa eu ver os comentários aqui, se estão querendo... Ah, o doutor Marcelo continuou aqui. Fantástica. Que palestra fantástica. Esse final que você deu aí da questão da liberdade, do hábito que dá a liberdade, isso é uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam entender, porque as pessoas elas acham que a disciplina, o hábito, a consistência tiram a liberdade. Mas é exatamente o contrário. Eles dão a liberdade de você poder escolher o que você vai fazer. A indisciplina, ela te escraviza, porque você não tem escolha. Exatamente. A liberdade vem da possibilidade de você fazer escolha. E a escolha só é possível quando você tem hábitos e disciplinas estabelecidos. Né? Exatamente. Muito, muito legal. Muito legal mesmo. Thalita, não deu tempo para perguntas, mas eu vou estar lá no sábado, firme e forte, na mesa redonda. Pronto. Show de bola. Então, quem tiver pergunta para a Thalita, anota tudo, tá? Para a gente poder perguntar no sábado para ela. Thalita, muito obrigado pela tua palestra. Foi incrível. Incrível. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Tá? Você é genial. Mais uma vez, uma palestra fantástica. Muito obrigado. Eu que agradeço de todo o coração pelo convite. Tchau, tchau.